Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Nós estamos dando início à aula 3 da semana 26. Eu sou a professora Jandira e hoje nós estaremos realizando as atividades de língua portuguesa que estão nas páginas 26 e 27 do livro Aprender Sempre. Lembrando que nós estamos utilizando já o volume 2. Então, vamos lá, página 26 e página 27. Já encontraram? Então, é hora de marcar a data de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Você pode anotar aí, 15/9/2021. Lembrando que 15 é o dia do mês, 9 é o mês do ano, é o mês de setembro, e 2021 é o ano em que nós estamos. Se você estiver fazendo em uma outra data, confirme com alguém aí de sua casa e anote a data em que você está fazendo a sua atividade. Tudo bem? Para a hora da leitura de hoje, eu trouxe para nós uma leitura informativa. O título é Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Já aconteceu isso com você? Ouvir uma determinada música e ficar pensando naquela música por horas? Às vezes é uma música até mesmo de um comercial, de uma propaganda da televisão, e parece que ela não sai da nossa cabeça. Você quer descobrir o que acontece? Bem, esse texto foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças, e vocês podem acompanhar a leitura comigo. Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Às vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante atenção, por ser muito bonita, ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata e repetitiva. Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo dias. Mas é o que acontece. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinha sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso. São apenas memórias. Mas o que são memórias? Para responder a essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontros desses neurônios. A cada instante, dependendo do que acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Quando escutamos aquela música inesquecível no rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência de sons. A partir desse instante, acontece um efeito conhecido entre os cientistas como reverberação de memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Por isso, algumas melodias grudam em nossa mente. Para ficar mais claro, pense em um campo bem plano. Se você jogar um pouco de água nessa superfície, ela não vai correr, vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas e se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar a água? Ela vai correr como se fosse um rio, certo? É mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse cavado um caminho no seu cérebro por onde a música corre sem parar. É essa atividade livre dos neurônios que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Este é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos.
Para recordar, leia Ciência Hoje das Crianças 219. Esse texto foi publicado na revista de outubro de 2016. Então, agora você já sabe. O que te faz ficar lembrando da música são suas memórias. Essa música te marcou de alguma forma, ou porque você gostou muito, ou porque você detestou, ou porque a letra dela é muito repetitiva. E a sua memória vai ficar trazendo essa música várias vezes dentro da sua cabecinha. Agora nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje são as páginas 26 e 27. Aula 8. Banco de textos para ler, escrever e brincar. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos organizar nosso material escrito para criar um banco de textos para ler, escrever e brincar. Bem, nessa sequência, nós estamos falando desse tipo de texto para ler, escrever e brincar. São as quadrinhas, as parlendas, as cantigas, trava-língua, e você pode conversar com o professor ou a professora da sua sala para ver onde será feito esse banco de textos para ler, escrever e brincar. Se haverá uma caixa na sua sala, qual vai ser o local que esses textos serão guardados. Então, vamos lá. Você e seus colegas criaram diferentes textos para ler, escrever e brincar. Que tal agora criarmos um acervo com todas as produções para que o grupo as utilize ao longo do ano, explorando brincadeiras e desafios diferentes? Para isso, revise os textos rimados produzidos por vocês. Eleja mais uma parlenda, um trava-língua ou uma cantiga e acrescente ao banco de textos para ler, escrever e brincar. Bem, em nossa última aula de língua portuguesa, que foi a nossa aula de segunda-feira, nós fizemos a aula 6, onde tinha um quadro com rimas, e em seguida a aula 7, onde vocês deveriam se inspirar em alguma cantiga, parlenda ou trava-língua e produzir o seu próprio texto. Bem, esse texto que você produziu, você deverá agora fazer a revisão, porque é um dos textos que deverá ir para o banco de textos para ler, escrever e brincar de sua sala de aula, de sua turma. Então, vamos lá. Estes foram os textos que eu criei e mostrei para vocês na aula 7. E qual foi o texto que vocês criaram? Se inspirando aí em textos que vocês já conhecem de memória. Agora é hora de fazer a revisão. Vocês se lembram por que a revisão é importante? É no momento da revisão que nós vamos observar se as palavras estão escritas corretamente, se nós deixamos espaço entre uma palavra e outra. Aqui a sugestão era utilizar pares de rimas, lá do quadro da aula 6. Então, aqui você vai observar se você utilizou algum ou alguns pares de rimas que você havia colocado naquele quadro. Se você precisar de ajuda de alguém aí de sua casa para fazer a revisão, você pode chamá-lo, tudo bem? Então, eu vou reler aqui para vocês, vou ler novamente os textos que eu criei. O primeiro texto que eu criei, eu me inspirei em uma parlenda, aquela parlenda meio-dia, macaco assobia, vocês se lembram? Eu mostrei para vocês. Já o segundo texto que eu produzi, eu me inspirei na cantiga Marcha Soldado. Vou fazer a leitura novamente. 1 hora, criança chora, mamãe dá colo e ela melhora. Então, eu me inspirei em uma parlenda e utilizei um dos pares de rima que eu havia colocado lá no quadro. O par de rima era hora e melhora. Encontrei ainda uma outra palavra que rima com hora. Então, ficou hora, chora, melhora. Já a segunda foi baseada em uma cantiga, Marcha Soldado. Estude, criança, com muita atenção, faça tudo com carinho e muita dedicação. Então, agora é hora de você revisar o seu texto. Veja se você usou um dos pares de rima que você havia marcado. Veja se você deixou espaço entre uma palavra e outra. Se você escreveu aí se inspirando em cantigas, está escrito em versos. Você fez uma estrofe só, como eu mostrei aqui, ou você fez mais de uma estrofe? Faça a sua revisão, veja se não está faltando nada, se não precisa corrigir nenhuma palavra.
Lembrando que para isso você pode contar com a ajuda de alguém aí de sua casa. Agora, se você já fez a sua revisão, nós vamos para a página 27. Aula 9. Vem brincar comigo? Construindo o banco de textos para ler, escrever e brincar. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas precisarão rever a produção para o banco de textos coletivo que construirão. Portanto, precisarão fazer a última revisão da escrita do cartão que irá para o banco. Não se esqueça de finalizar com uma linda ilustração. Bem, aqui, se você ainda não perguntou para o professor ou a professora de sua sala, você precisará perguntar: como serão esses cartões que vocês irão colocar no banco de textos para ler, escrever e brincar? Esse banco de textos poderá ser uma caixa que ficará na sala, com os cartões, com os textos escritos nesses cartões e também ilustrados, para que toda a turma possa ter acesso a esses cartões. Então, agora você pode perguntar para o professor ou a professora de sua sala como deverá ser entregue esses cartões, se você deverá fazer em uma folha de sulfite, se você deverá fazer em seu livro, e no momento em que você estiver na escala da sua sala de aula, do revezamento, se é que você está participando das aulas presenciais, se no momento em que você estiver presencialmente, você poderá copiar o que você fez aqui no seu livro em um cartão. Então, tudo isso precisa ser combinado com o professor ou a professora de sua sala, tudo bem? Bem, um dos cartões que deverá ir para o banco de textos é o cartão com o texto que você produziu, o texto que você criou e acabou de fazer agora na aula 8 a revisão. Mas lá na aula 8 dizia para você escolher também uma outra cantiga ou parlenda ou trava-língua, além daquele que foi produzido por você. Então, aqui, no meu cartão, eu escolhi uma cantiga. Para isso, você pode utilizar seus lápis de cor, suas canetinhas, lápis de escrever, porque agora, além de escrever a cantiga, a parlenda ou trava-língua que você vai escolher, você deverá fazer uma ilustração. Então, já separe o seu material, prepare aí toda a sua criatividade, solte a sua imaginação para preparar agora a cantiga, trava-língua ou parlenda que você escolheu. Tudo bem? Eu escolhi a cantiga Meu Pintinho Amarelinho. Você gosta dessa cantiga? Se você gostar, você pode escrever essa cantiga, pode ilustrar para que este cartão faça parte do banco de textos da sua sala. Agora, se você pensou em uma outra cantiga ou uma outra parlenda, você deverá escrever aí a cantiga, parlenda ou trava-língua que você gosta bastante. Lembrando que precisa fazer também uma ilustração. E se você vai passar no papel onde o seu professor ou a sua professora já combinou com você, não se esqueça que a escrita precisa estar legível, porque este texto que você vai escrever não será utilizado só por você, ele será utilizado por toda a turma. Então, a letra precisa estar legível para que todos possam compreender. Você não deverá escrever com uma letra muito pequenininha, porque poderá ficar difícil, tudo bem? Então, a letra precisa ser um tamanho bom, precisa estar legível, e você precisa lembrar de fazer uma ilustração. Então, vamos lá, aqui eu tenho a cantiga Meu Pintinho Amarelinho. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Vocês conhecem essa cantiga? Aqui eu coloquei a música completa, as duas estrofes. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Então, aqui é apenas uma sugestão. Agora é hora de você escolher a cantiga que você gosta, a parlenda que você gosta, um trava-língua que vai ser um verdadeiro desafio para os colegas de sua sala, escrever, ilustrar e entrar em contato com seu professor ou a sua professora
para ver se você vai mandar por fotografia, se você vai esperar o dia que você estiver presencialmente para entregar, e como este banco de textos para ler, escrever e brincar de sua sala de aula será feito. Tudo bem? Então, se você precisar de um tempo, se você gostou da minha sugestão e precisa de um tempo para copiar essa cantiga, agora é o momento de pausar a nossa videoaula. Agora, se você já pensou na cantiga que você vai escrever, a nossa aula de hoje terminou. Eu quero desejar para você uma excelente atividade, faça aí uma ilustração incrível, use toda a sua criatividade, tenham também um ótimo dia e não se esqueçam que amanhã eu estarei aqui esperando por vocês com muita alegria para mais uma aula. Até lá, queridos. Tchau, tchau.